Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui à série No Olho do Furacão, que está dentro do projeto de extensão Problematizes, né? A gente já teve alguns vídeos na temática de capitalismo e escravidão. Hoje a gente está recebendo a Adriana Martins, coordenadora do Movimento Negro Unificado da Seção Estadual Rio de Janeiro. Ela integra também a Articulação de Mulheres Brasileiras, a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, a Frente Nacional Antirracista, o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, né, IPCN, Bahia Viva, Movimento Rebio Tinguá e o coletivo de mulheres, se eu não me engano, era isso. A Adriana pode me corrigir se eu falei errado alguma coisa, tá? Mas é uma representante, a gente convidou por ser uma representante de um movimento social muito importante para o nosso tema aqui, né, que é o Movimento Unificado do Rio de Janeiro, Movimento Negro Unificado, seção do Rio de Janeiro, tá? E a gente vai debater com ela a partir de um textinho da Lélia Gonçalves, né, que é o racismo e sexismo na cultura brasileira, tá? Então, bem-vinda, Adriana. Já emenda a primeira pergunta e você pode começar o papo com a gente, tá? Adriana, assim, prazerzaço te receber aqui no Olho do Furacão, né? A gente acha que receber representantes de movimentos sociais sempre enriquece muito o debate da universidade pública. A gente aprende muito com os movimentos sociais, tá? Então, é um prazer de verdade receber uma representante de um movimento tão importante como o MNU, tá? Enfim, lá na faculdade, nas disciplinas que a gente debate. Não é comum na economia, tá? É um movimento que a gente tem feito mais recentemente, debater Lélia Gonçalves, até porque, aí já um parênteses aqui, no Instituto de Economia, na Universidade Pública em geral, a gente sabe que é um espaço muito elitista, né? O Instituto de Economia faz parte da Universidade Pública, então, se a gente olha o corpo docente, a gente conta, por exemplo, no Instituto de Economia, só 2 professores que a gente pode chamar de negro, assim, se reivindicam como negros, tá? No corpo discente, nos alunos, estão também muito poucos alunos e alunas negros e mestiças, né? Então, é raro a gente ver esse tipo de discussão, tá? E tem sido feito mais recentemente, não sou só eu que faço essas discussões, tem outros professores e professoras que estão fazendo também mais recente, e a gente fica feliz desses debates serem feitos na universidade pública, né? Enfim, nesse texto específico da Lélia Gonçalves, ela vai abrir um debate dizendo que o Brasil teria uma neurose cultural, né? Aí ela vai resgatar lá o pessoal da psicanálise, que vai dizer que o neurótico, né, é aquele que omite ou esconde os sintomas do seu problema para, de alguma forma, ser privilegiado, né? E aí ela vai, a partir dessa afirmação da psicanálise, eu estou aqui falando em linhas gerais, né, pessoal? Ela vai falar, olha, o Brasil é neurótico porque ele omite o grande problema da sociedade brasileira. Ele omite que existe o racismo estrutural na sociedade brasileira, né? E por isso o brasileiro é, por definição, uma sociedade, ou a sociedade brasileira é, por definição, uma sociedade neurótica, porque emite a existência do racismo, e isso traz que privilégio para a sociedade brasileira? Não ter que resolver os problemas de um eventual racismo, diz a Lélia Gonçalves, tá? Então, a gente pode viver no badalado mito da democracia racial, vai dizer a Lélia. Enfim, a partir desse pontapé que a Lélia dá para a gente, inicial, eu queria ouvir de você qual é como o movimento negro unificado enxerga essa ideia de democracia racial no Brasil, né? Como o movimento negro unificado enxerga essa neurose cultural brasileira, como vocês analisam essa neurose cultural e que propostas vocês têm dado, né, para a sociedade brasileira, como a gente pode agir e pensar diante disso. Bem-vinda, Adriana. Então, boa tarde para todas, todos e todas. Primeiro, eu queria fazer uma saudação à ancestralidade, né? Tomar bênção dos mais velhos e dos mais novos. Agradecer o espaço, esse espaço de troca. Estou me sentindo muito honrada, né, porque a academia e os movimentos sociais, de um tempo para cá, que começaram a fazer alguns combinados e algumas combinações, né? Então, sempre senti muita
a academia, né, muito afastada dos movimentos sociais, mas de um tempo para cá nós estamos começando a ver, e eu acho que isso tem a ver com a entrada maior do número de alunos e alunas negras dentro da universidade, né? E aí eu acho que está fazendo esse intercâmbio, que é muito importante, porque não é só o saber da academia e nem é só a prática, né, do movimento social. Então, essa combinação ajuda muito nos processos de reflexões. Ajuda porque são gerações novas vindo aí. Então, a gente que já vem aí numa prática já de luta já há um tempo, eu acho que a gente sempre também tem o que contribuir, talvez não na mesma dimensão do que é proposto na academia, mas nós viemos com uma dimensão de luta prática, né, de exercício prático no dia a dia, na luta cotidiana, no combate ao racismo e todas as opressões e violências. Então, eu só queria incluir aí que eu sou coordenadora estadual de organização, porque tem um coordenador geral, né, porque senão dá problema, né? E o nosso coletivo é o Coletivo Guerreiros da Palhada, que surgiu no início final de 2019. Bom, enfim, eu acho que primeiro a gente tinha que entrar, assim, dar um parâmetro geral, né, da proposta que é esse texto em si da Lénia, né? Eu tenho quanto tempo para responder essa parte? Eu falo pra caramba. Não, pode falar. A gente pensou em Olha, torno de 10, 15 minutos. Se passar muito, eu te dou um toque tá, aqui, tá? tá. Então, porque esse texto da Lélia, cada vez que eu revisito ele, né, eu tenho algumas outras inquietações, porque ele é um texto que ele dá muitos debates dentro de um único texto, né? Porque ela tinha essa capacidade, né? Ela tinha, não, ela tem, porque ela continua, quem é sempre lembrado não é esquecido, não morre, né? E ela, com os textos dela, eu não conheço todos os textos, de um tempo para cá que eu comecei a ler muito, mas ela assim, é uma mulher que me inspira a ir para a rua, né? Que me inspira a lutar. Né? Então eu passei a ler mais a Lélia, porque a Lélia, nesse texto em si, né, foi escrito em 1980, esse texto da Lélia, né, para quem está aqui. Esse texto ele faz com que, quando ela escreveu esse livro em 1980, eu tinha 9 anos de idade. Hoje eu estou com 52 anos. Então, quando eu leio esse texto, né, dependendo do momento que eu estou, eu vou tendo ainda umas outras inquietações. Então, esse texto, o texto em si geral, né, ele fala do carnaval, né, da situação das mulheres no carnaval, como as mulheres são olhadas. Ele fala do drama das mulheres negras, né, como cidadãos só para servir na cama, só como objeto sexual. Esse texto fala da exploração das trabalhadoras domésticas, e eu fui uma trabalhadora doméstica e filha de uma empregada doméstica. Esse texto fala do processo de como as mulheres negras deveriam estar se organizando. Esse texto ele dá um caldo assim esse texto daria para desmembrá-lo em alguns subtextos, né? E toda vez que eu leio ele assim, aí eu fico marcando assim, gente, por que ela escreveu, sabe? Eu fico tentando ver. Bom, primeiro, assim, eu não sei os alunos que estão aqui, quem está escutando, mas e quem vai, né, em algum momento ver essa gravação, porque gravação ela fica para sempre. Mas primeiro, assim, dar um preâmbulo pequenininho, bem rápido de quem é o movimento negro unificado, né? Não vou entrar nem nos outros espaços que eu estou, mas vou falar um pouquinho. O movimento negro unificado ele foi fundado em 1978, em plena ditadura militar, né, por causa de uma violência sofrida por um jovem negro que foi barbaramente espancado em São Paulo no período da ditadura e nasce.
Lélia foi uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado, é bom que fique registrado. Inclusive, nesse texto, ela fala, né, da atuação dela e que a percepção dela sobre o racismo só se ampliou a partir da luta dentro do Movimento Negro Unificado, está aqui registrado nesse texto. E a Lélia, então, e o MNU, ele surge nesse período aí. Né? Então, significa que agora, 7 de julho desse ano, o MNU vai completar 45 anos de idade. Então, a gente não está falando de uma organização de 1 ano, de 2 anos, nem de 10 anos, de 45. Então, uma organização que tem um acúmulo histórico e um acúmulo de luta. Né? Inclusive, tem um livro, foi publicado pelo professor Adão. Então, depois, se alguém tiver interesse, acessa aí as redes sociais. Acho que ainda tem uns 2 exemplares para vender também. Que aí tem mais informações desse processo de luta do Movimento Negro Unificado. Bom, depois, se alguém quiser também saber de um pouco dos outros espaços que eu atuo, também fica à vontade para estar perguntando. Bom, em relação à sua pergunta, professor Jaime, como o movimento negro vê essa questão da neurose, do racismo, né? Primeiro que essa neurose é uma neurose combinada. Né? Essa neurose praticada, né, que a Lélia vê, que ela relata aqui, através de todos os textos dela, principalmente nesse texto, essa neurose ela é combinada porque é uma neurose pensada, pelo capitalismo, né? Por quem manda nesse país, por quem manda na concentração de renda desse país. Né? Porque se nós fizermos, não tem esse levantamento, eu cheguei a ler até no livro do Laurentino Gomes, mas assim, especificamente fora dali eu ainda não consegui ter acesso, se alguém até tiver depois, puder compartilhar comigo, durante os mais de 400 anos de escravização que nós tivemos aqui nesse país, se nós pegarmos, né, eu acho que não só o processo de escravização daqui, mas de toda a diáspora, né? E se for feito, vocês que são da área da economia, não sei se todo mundo que está aqui é da área da economia, se fizer um rastreamento da fortuna acumulada pelos concentradores de rendas hoje, que mandam não só neste país, mas como na diáspora e na humanidade, se fizer um rastreamento, eu acho que isso dá um bom material de estudo, vai ver que toda essa riqueza acumulada, ela foi acumulada em cima do processo escravizatório de nós, povo negro, aqui na América, na diáspora. Né? Então, essa neurose que a Lélia retrata, né? E aí ela fala mais da neurose aqui no Brasil, por quê? Porque na neurose aqui no Brasil, quando teve lá aquelas 2 linhas lá, duas linhas dizendo na Lei Áurea de que nós estávamos, a partir daquele momento, nós estávamos livres, né? Aquilo ali começou, nós não estávamos livres a partir dali. Né? Até chegar ali, né, nós já tínhamos feito vários processos de luta, acumulado vários processos de luta, né, pela nossa liberdade. Né? E as mulheres foram fundamentais nesse processo. Então, quando chega naquele momento ali, até chegar naquele momento ali, a burguesia já estava se articulando, e aí tem a ver com a questão da lei de terras, tem a ver com os processos de indenização na lei do ventre livre, né, que eu não vou me estender aqui agora. Então, já vinha vários combinados, né, dos senhores, né, e hoje, os descendentes deles que continuam ricos, que continuam acumulando dinheiro, né? Os grandes banqueiros de hoje são filhos, netos, né? Bisnetos desses senhores que se enriqueceram, né? Com o processo de
de escravização nossa, né, com o processo de tráfico negro. Então, quando ela fala dessa neurose combinada, e aí vem o mito da democracia racial, né, eu assim eu entendo, né, que essa neurose que ela fala foi desses combinados feitos pela burguesia para fazer com que nós, primeiro, o mito da democracia racial, né? Então tinha assim, ainda existe, né? A gente ainda tem a sociedade brasileira, né, ainda insiste em colocar para nós que nós vivemos nesse mito de democracia racial, mas nós, ativistas, estudiosos, tem vários acadêmicos, a gente já vem contra nessa contra-informação de que o mito da democracia racial nunca existiu, né? E aí tem vários teóricos aí que vem trabalhando isso, nós do movimento social e também já de vários intelectuais negros que a gente já, graças a todos os orixás, a gente já conseguiu formar dentro da academia para dizer o contrário. Bom, então a Lélia ela vai dizer dentro desse processo da neurose que é essa questão do combinado. E para nós, movimento negro unificado, nesses processos todos os anos de luta, na década de 90, o movimento negro unificado ele fez uma campanha, né, uma campanha que era Reaja à Violência Racial. Né? Uma campanha que ganhou muita força, né, ganhou muita força e trouxe para o cenário essa pró-reação, né, essa pró-reação da situação. Nesse texto, a questão do processo do extermínio da juventude negra. Se vocês perceberem, não cheguei a anotar a página, mas em alguma das páginas aqui desse texto, ela é 1980, e já faz a denúncia dos grupos de extermínio, do Mão Branca, uma série de outras situações. Já faz também a questão da violência contra as mulheres negras, né? No caso, por exemplo, da Marli, que está o sistema naquele período, ousou enfrentar o sistema naquele período, né? E simplesmente, né, também apareceu morta. Então, nós sabemos quem foi que matou, né? Assim como também sabemos quem foi que mandou matar e quem matou Marielle, né? Mas estamos aguardando as informações mais formais, né? Então, nesse texto, a Lélia também, e aí o movimento negro unificado, já fazia essa denúncia, né? Por exemplo, nós tivemos na década de 80, né, o professor Ivanildo Santos, que é do CEAP, na década de 80, e ele vive sempre fazendo essa menção, né, foi feito um relatório na época, sobre a questão do extermínio das crianças negras, né? E isso fez com que fosse intervisse no processo da lei de proteção à criança e adolescente, que é o ECA. Né? Então, e a Lélia já apontava isso na década de 80. Na década de 80. E aí, quando eu leio esse texto, quando ela fala do desaparecimento, quando ela fala da Lélia e tal, eu fico me perguntando, por exemplo, eu fiquei órfã aos 10 anos de idade. Eu completei 10 anos, aos 9 anos. Eu completei os 10 anos, os 10 anos em abril. Em maio, a minha mãe faleceu. Dia 26 de maio agora, a minha mãe vai fazer 42 anos de morte. Né? E assim, eu fui morar com a minha tia, né? Minha tia me pegou para criar. A minha irmã foi morar com a outra tia. E a minha irmã caçula, de 2 anos, até hoje eu não sei onde está minha irmã. Até hoje. A última vez que eu vi a minha irmã foi no dia 27 de maio de 1981, quando a minha mãe foi enterrada. Foi a última vez que eu vi a minha irmã. Né? Eu tenho uma desconfiança que a minha irmã foi vendida, né? E eu nunca mais tive acesso à minha irmã. Minha irmã não era registrada. Minha irmã tinha 2 anos e 7 meses. Aí, quando eu vejo um texto desse da Lélia, eu fico perguntando assim, cadê o Estado que nunca procura saber, né, para onde iam essas 3 mulheres, essas 3 meninas, essas 3 crianças? Então,
quando ela fala da questão da fome, quando ela fala que o lixo vai falar, né? Eu fico assim, se passaram 40 anos desse texto, ela escreveu esse texto, e as situações, elas são as mesmas. Os sintomas dessa neurose apontada por Lélia nesse texto são os mesmos. Os mesmos, não mudaram nada. Né? A Lélia aqui já aponta a violência da questão da intolerância religiosa. Ela não fala a palavra intolerância, mas ela usa uma outra forma. Ela diz assim, quem não deixa de ir lá no dia 31 entregar os seus presentes para Iemanjá, suas flores para Iemanjá, né? E aí ela vai e faz uma crítica, né? Das pessoas que, ao mesmo tempo que vai lá levar flor, e ao mesmo tempo tem um setor que demoniza isso. Ela fala aqui nesse texto, ela faz essa referência aqui. Então, assim, a Lélia, primeiro ela foi uma mulher à frente do seu tempo, à frente do seu tempo. Toda vez que eu procuro assim pensar alguma coisa, eu fico assim perguntando como a Lélia se posicionaria, como a Lélia faria se ela estivesse viva, né? Se naquela época, 40 anos atrás, com esse texto, ela já apontava essa neurose, eu fico imaginando agora, né? Eu fico imaginando o que foi a neurose da pandemia para nós negros. Essa Exato. neurose apontada, essa neurose apontada por ela, né? O Adriana, que foi... desculpa te interromper. A gente pode passar, porque tem a ver com essa discussão mais contemporânea, inclusive de pandemia e tudo mais, a pergunta do Patrick. Eu posso passar a palavra para ele, aí você completa a sua resposta agora e já responde a pergunta do Patrick? Vai lá, Patrick. Olá, Adriano, tudo bem? Boa noite. Prazer enorme ter aqui você com a gente. Já adorei toda a sua fala inicial e você estava falando sobre a questão da tradição da riqueza vinculada com o período de escravidão, né? Uma coisa que me veio na cabeça, aí eu até fui procurar direitinho para poder falar, né? Aquele caso da queima da estátua do Borba Gato, né? Pela Revolução Periférica, é muito típico disso. Aí eu fui pegar os números aqui, né? O secretário de Segurança Pública de São Paulo, na época, era descendente de bandeirante. O presidente do TJ é descendente de bandeirante. O João Dória é descendente de bandeirante por parte de mãe e por parte de pai. O pai era senhor de engenho, então provavelmente era um escravista. E o presidente da Lesp é um latifundiário. Então, assim, os três poderes de São Paulo são literalmente descendentes de bandeirante. Literalmente. Mas é só para contextualizar com sua primeira resposta que eu lembrei logo disso. A minha pergunta vai no sentido mais atual e também haver um pouco mais com a relação dos movimentos sociais com as tensões que estão, digamos, na política institucional, né? E aí eu queria perguntar para você, porque hoje, né, hoje assim, atualmente, mas não atualmente, tem alguns anos isso, né, desde o início do neoliberalismo, por aí vai, sobretudo nos governos. Existe uma aparente, não sei dizer se é de fato uma dicotomia, nas, na própria relação dos grandes capitalistas, né, dos grandes empresários, com as demandas da questão racial, né, as demandas do movimento negro. Por um lado, a gente tem figuras como, por exemplo, Luiz Trajano, né, a própria posição do Globo, né, contra o capitalista, de ora promover, ora se colocar como aliado, né, dos movimentos negros. E por outra, a gente tem uma completa negação disso também por grandes capitalistas, como, por exemplo, o agronegócio, a figura do Luciano Hang, eu acho que é muito bom para isso, né, de demonizar, de criminalizar qualquer tipo de demanda e qualquer tipo de proposta ou intervenção no movimento negro. E aí, a minha pergunta é, como que, não sei se você pode falar em nome do MNU, mas, enfim, como que você vê essa relação hoje, né? Ou seja, essa primeira turma é de fato aliado? Há alguma vantagem estratégica nessas questões? Enfim, como que o movimento social está vendo essas questões? Obrigado.
vamos lá. Deixa eu ver como é que eu vou te responder isso. Bom, nós estamos falando de descendentes, estamos falando de descendentes de escravizadores, certo? Né? Então, se nós estamos falando de descendentes de escravizadores, esses descendentes eles vão se movimentar na sociedade para que nós, descendentes escravizados, não consigamos subir, ter acesso e remodificar as relações, certo? Então, esse aí do agronegócio, né, que tem a ver com o movimento sem terra, por exemplo, nós produzimos essa terra, as riquezas, saindo dessa terra por 400 anos. E a primeira coisa que eles fizeram foi fazer a lei de terras, para que nós não tivéssemos acesso à terra. Que a riqueza sai da terra, né? A riqueza sai da terra, né? Então, esses escravizadores e seus descendentes, eles não vão fazer nenhuma concessão para que a gente possa mudar o nosso status quo. Eles vão fazer isso, né? Aliás, eles sempre fizeram, e nós sempre denunciamos, o movimento negro unificado, todas as organizações do movimento negro, sempre denunciou nesse país que existia células nazistas, mas, assim, precisou uma mulher branca da academia fazer um estudo, não me lembro agora o nome dela, fazer um estudo, aí todo mundo, tem células nazistas. E de uns anos para cá, principalmente após o golpe de 2016, né, o movimento social mais ligado aos partidos, porque nós, movimento social ligado com a luta da questão racial, nós sempre denunciamos que existe racismo, nós sempre denunciamos que existia fascismo, né? O 8 de janeiro, né? E eu fiz parte da história porque eu estava lá na posse, eu fui para a posse. Tudo deu errado para não chegar lá, mas eu cheguei. E uma semana depois, o mundo ficou estarrecido com o que aconteceu em Brasília, mas nós, né, principalmente nós negros, que somos descendentes, que somos de religiões de matriz africanas, esse fascismo que aconteceu, que estarreceu o mundo dia 8 de janeiro, nós já conhecemos esse fascismo há muito tempo, estamos confiando, né? Dentro dos nossos territórios sagrados, sempre tem um fascista que se acha no direito de entrar, de quebrar, que se acha no direito de jogar pedra, de atirar pedra na cabeça, que se acha no direito de voar pedras. Quando eu falo voar, chuvas de pedra dentro dos nossos barracões, quando nós estamos fazendo os nossos atos sagrados, que se chega no direito de chegar, bater na porta e dizer fecha, porque senão nós vamos matar, né? Então, esse fascismo, que todo mundo ficou estarrecido em Brasília, nós convivemos com ele cotidianamente. Bom, então, para resumir, esse Luciano Hang é um fascista, né? E aí, se investigar, nós vamos ver que ele tem, como você já viu aí, descendente de bandeirantes, então de latifundiário. Não tem outra. A riqueza acumulada vem da escravização dos nossos ancestrais, né? Então, o movimento negro unificado, como é que ele vê isso? Ele vê não, né? Ele luta
para que essa correlação de força mude, para que nós, povo negro, né, e hoje trabalha muito também a questão da reparação, né, reparação é um projeto político do povo negro através de reparação. Essa reparação aqui, o movimento, né, no Brasil ainda está muito em discussão, né, de como se daria esse processo de reparação, mas hoje em dia, por exemplo, a lei de cotas para a gente é um processo inicial de reparação, né? Porque ela permite não ser tão desigual o acesso às universidades, né? Alguns concursos que também já adotaram, né, cotas, também permite para que não seja tão desigual, porque tem muitos de nós que não conseguem ter acesso a uma formação de um curso para preparatório. Então, quando você permite a cota, significa que é para você concorrer ali entre os seus iguais e não aos desiguais na relação econômica, certo? Então, eu acho que é por aí. Então, o movimento negro ele trabalha na luta para que essas diferenças, essas desigualdades dentro da sociedade brasileira e do mundo, ela seja extirpada e para que nós sejamos realmente tratados como cidadãos e cidadãs de primeira categoria e que a gente possa viver sem violência, sem nenhuma forma de opressão por causa da condição racial, né, da nossa condição racial. Não sei se eu consegui te responder. Perfeito, Adriana. Eu acho que a gente foi contemplado sim, né? Obrigado, Patrick, pela pergunta. Vou passar para a Eloa, tá? Eloa, pode fazer essa pergunta, por favor. Olá, Adriana, eu sou Eloa. Enfim, muito honrada de poder falar com você, já que eu sou filha de um casal de militantes fundadores do IPCN. Que legal. E assim, né, meus pais conviveram com a Lélia Gonzalez, enfim. É muito legal isso, né, a gente poder, né, um pouco acho que esse movimento me formou também, né. E assim, o que eu queria te perguntar né, quer dizer, a Lélia foi uma pessoa, né, que realmente teve uma vida muito política, né, enfim, ajudou a fundar o MNU, o IPCN. Se eu não me engano, você pode me corrigir se eu estiver errada, ela fundou um coletivo de mulheres, Nizinga, né? Sim. Inclusive, assim, né, eu mesma, a minha mãe falava muito da questão da diferença, né, da mulher no movimento negro, muito através, né, da Lélia Gonzalez. E uma coisa que eu acho bastante interessante é que a Lélia, né, quando ela realmente foi para uma legenda partidária, né, primeiro ela vai para o PT e ela acaba depois no PDT, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é que assim, esse fenômeno, né, se a gente pode falar assim, né, Adriana, continua acontecendo tanto com mulheres negras como com mulheres trans, né? Essa, né, você ter que sair de uma legenda e ir para outra. E assim, a minha pergunta para você seria assim, né, o texto, né, o racismo e o sexismo na cultura brasileira, ele nos dá pistas por que que isso acaba ocorrendo com essas duas mulheres, com essas duas mulheres que são mulheres, né, que concentram em si mesmas diversas opressões. Tá bom? Acho que ela congelou, né? Oi, tá me ouvindo? Não. Congelou. Congelou? Duas opressões. Parou. Não, você tá me ouvindo agora? Sim, sim.
Não, acabou minha pergunta mesmo, era isso. Tá. Sei que você fosse fazer uma outra pergunta, mas aí eu vou completar. Elô, então, Elô, prazer é todo meu. Quem são os seus pais? Fala o nome deles, que eu estou lá no Meus, PCN, né? É bom saber qual é o nome dos enfim, seus pais. a minha mãe e Jô, Hã? né? Meu Tá nome falando. Miriam e Jô. Mira e Jô? Isso. Mira e Jô, tá. Então, eu posso falar. O texto, ele não deixa da Lélia, ele não deixa muito nítido essa parte da relação dela com o partido. Nem sei se tem algum. Depois eu vou até procurar ver se tem algum texto que ela aborde um pouco essa questão da relação partidária. Não mostra, eu não consigo identificar muito. Tá. Mas então eu vou falar assim, do que eu acho, tá? Em relação a essa idas e vindas dos partidos, né? Eu vou falar assim, estou falando assim do meu lugar, tá? Desse meu lugar. O que acontece? Eu fui do PT na década de 90. Eu entro no PT pela Convergência Socialista. A Convergência Socialista era uma corrente e estava dentro do PT. Aí uns dizem que foi expulsa, outros dizem que saiu. Na época eu estava chegando no movimento social, não entendia muito direito. Bom, enfim, eu só sei que eu fiquei lá na Convergência porque disseram que eu não estava mais no PT. Bom, aí passou um tempo, eu volto, me filiei de novo no PT. A Cristina Dori, que não está mais entre nós, uma grande feminista. Bom, depois fica um tempo, depois me afasto de novo, porque eu sempre gostei mais de atuar mais no movimento social, né? Mas sempre fiquei ali, junta, né? Acompanhando assim, não vivendo, tendo aquela vida partidária, né? Eu sempre fui ganhar mais para o projeto, né? Porque o partido te engessa muito, às vezes, na sua militância. Bom, em 2008, eu começo a acompanhar o processo do PSOL, a minha filha é o PSOL, né? E fiquei no PSOL até o início do ano passado. Comecei a fazer uma conversa até com o PDT, né? Uma conversa, mas não foi para frente. Aí eu vi a movimentação do PDT em relação à questão do Lula, né? Do Lula, e isso me incomodou muito, me incomoda muito. Das figuras públicas do PDT, em relação à postura que teve em relação ao Lula, né, e no quadro crítico que nós ainda estamos, né, mas ainda estava muito pior, pelo menos agora a gente está começando a respirar, né, a gente não está conseguindo nem respirar. Então eu falei assim, não dá para ficar nesse partido, não dá. E aí eu resolvo voltar para o PT, me referi ao PT em novembro do ano passado, porque chega uma hora que a gente está no movimento social, mas a gente fica assim, não tem quase mulher na política, não tem quase mulher na política, não tem quase mulher na política, mas também não é mulher ficando, deixando a política lá, como se nós não fizéssemos política, mas a gente deixa a partir lá. Né? Então, assim, eu acho que tem que ir para lá para ajudar a intervir e tal, para ver, para entender, para ver se consegue levar mais mulheres para a política, você está entendendo? Bom, isso é uma coisa. Então, eu acho que eu não consigo ver isso, mas eu acredito que a Lélia não teve espaço para atuar por ser uma mulher negra. E eu acho que essa é uma grande das dificuldades de nós negros dentro dos partidos. Os partidos, eles são, na sua maioria, são gestados, né, dirigidos por homens e brancos. Né? E é relação de poder. Né? Então, eu acho que é muito difícil quebrar essa... Né? O Ivani, por exemplo, veio, o professor Ivani Santos, ele veio pré-candidato dentro do PDT, olha só, dentro do PDT, não sei se vocês acompanharam, ele Eu veio acompanhei. pré-candidato, né? Veio pré-candidato dentro pelo PDT. Primeiro não, só um parênteses rapidinho, para dar a informação correta.
anterior, para a gente entender a lógica como funciona, tá? Anterior ao PDT, ele veio pelo PPS, pré-candidato PPS. Então, veio toda aquela movimentação, então, vamos ter um candidato ao Senado, né? E aí começamos a nos movimentar, né? Daqui a pouco, murcha, né? Foram e o partido veio com o César Maia, né? Porque já foi candidato, já foi prefeito, não sei o quê, porque aí eles olham os votos, não sei o que lá, mas eles não veem a capilaridade e do trabalho, do acúmulo do trabalho que aquele ativista tem, sabe? Não só ele, como outros, e eu tenho certeza, né, que a Léria, no pensamento dela, ela tinha essa certeza de que ela tinha esse acúmulo para ser uma candidata, né? E aí eu acho que quando não encontra o espaço, não, vamos tentar conversar com outros. Por quê? Porque Abdias Nascimento, né, saudoso Abdias, ele teve essa porta aberta do PDT. Então, de repente, ela viu isso, não, eu vou para o PDT. Eu acredito que a movimentação dela tenha sido essa, né? Então, porque é difícil, né? É difícil. Aí é por isso que você vê muito poucas mulheres. Primeiro que as mulheres têm uma sobrecarga mais de tarefas, né? E com essa pandemia a sobrecarga ela triplicou para nós. Essa coisa do trabalho remoto, né? Do trabalho remoto, porque o trabalho remoto é um trabalho doméstico, né? Ele é um trabalho doméstico, né? O trabalho doméstico, a sobrecarga do trabalho doméstico, principalmente para as mulheres negras, ainda é uma carga ainda muito maior. Porque as mulheres brancas, de classe média, pessoal, que ainda consegue pagar uma faxineira de 15 dias, né? Eu, como fui empregada doméstica, eu me recuso a pagar uma faxineira. Eu poderia até pagar, pelo menos uma vez por mês, para dar uma geral. Poderia fazer isso. Mas eu me recuso. Eu me recuso porque eu já estive nesse lugar. E eu sei como é. Entendeu? Eu já passei, eu já fui faxineira, eu já fui diarista, eu já fui empregada doméstica. Então, eu me recuso. Um dia, se eu ganhasse, tivesse condições de salário, de pagar um salário decente, também que não fosse um salário mínimo, que também não dá, né? Pagar todos os tributos, né? Todos os encargos e tal, se tivesse, e pudesse pelo menos, assim, não queria todos os dias não, porque não tem necessidade, porque assim, a gente que trabalha fora, militância e tal, então tem vezes que eu estou varrendo casa 3 horas da manhã, você está entendendo? Tem vezes que eu fico 10 dias sem, eu vou botando a roupa lá e tal, porque aí eu chego tarde, aí eu não quero ligar a máquina, porque eu não quero fazer barulho, porque eu não quero incomodar, e vou deixando. E aí tem muita coisa que, né? Mas aí as pessoas nem não querem saber disso. Então, assim, a sua vida, as suas coisas ficam muito acumuladas. Mas, por outro lado, também eu não tenho condições de pagar uma coisa decente. Porque eu já estive nesse lugar. Então, eu não vou fazer com a outra o que já foi feito comigo. Bom, então eu acho que é isso. Então, eu acho que essa dinâmica de um partido para o outro, porque ainda não tem uma outra forma de você se candidatar que não seja via partidária. Então, e a via partidária, ela muitas das vezes, se você não fizer algumas costuras, algumas conversas bem emblemáticas, bem certas, bem concretas, você não consegue furar esses bloqueios internos das siglas partidárias, por mais acúmulo que você tenha no movimento social, por mais acúmulo acadêmico que você tenha, você fica difícil, né? Eu acho que, não sei se eu consegui te responder. Obrigado, Adriana. Elô, satisfeita? A gente pode continuar depois, tá? Em cima dessa pergunta, eu vou passar para a próxima, senão não dá tempo de todo mundo perguntar, tá, Adriana? E Elô também. Próximo a perguntar, pessoal, é o Jackson. Jackson, pode abrir aí, pode fazer sua pergunta. Olá, Adriana, muito prazer. Prazer é meu. Eu tenho uma pergunta acho que bem tranquila.
vou logo direto nela antes que eu também acabe esquecendo algo. Eu acho que vai mais na parte de uma questão de lidar com as questões de desenvolvimento social, etc. Então, a questão é o seguinte, a entrada de negros e negras no capitalismo moderno, ela foi marcada por uma situação que, pelo peso da opressão racial, ela é desigual. A ação de classe, através de seus mecanismos, ela também é combinada. Se compararmos com trabalhadores e trabalhadoras brancas, né? E como bem nos lembra Jorge Novak, a quem eu tive que recorrer para tentar formular essa minha dúvida, a escravidão cresceu como um braço do capitalismo comercial. A forjada ideologia racista na tentativa de justificá-la fez com que as pessoas, ou melhor, fez com que essas disparidades resultassem em distintas proporções no crescimento da vida social no Brasil. Né? Aí, dito isso, eu gostaria de saber qual o papel da luta contra o racismo a partir de um programa que considere raça e classe no seu enfrentamento. Né? Isso talvez do ponto de vista tanto seu como do MNU, por gentileza. É isso. Certo. Então, Jackson, é um prazer todo meu, tá? Estar aqui com você. Então, eu acho que o papel, eu acho que não só nosso, mas eu acho que o papel da sociedade brasileira, né? O papel da sociedade brasileira, a sociedade brasileira tem uma dívida histórica conosco, descendentes, né? Conosco, descendentes escravizados aqui nesse país, na diáspora. Então, eu acho que o papel da sociedade brasileira é, primeiramente, de fato, construir ações, construir, como é que eu posso dizer, combinados. Eu estou gostando muito de usar esse combinados. Construir combinados, e aí esses combinados que eu falo assim, políticas públicas que realmente, de fato, modifique a vida de nós, povo negro, nesse país. Então, um dos combinados. Vamos ver o imposto de renda. Eu não sou classe média, eu não sou classe média. Agora, você acha justo, Jackson, por exemplo, eu receber R$ 2.800 e pagar quase 30% de imposto de renda, de cota de imposto de renda, em relação à pessoa que ganha 12 mil? Tá entendendo? Então, este governo, eu já vi que já está pensando em mexer nessa coisa da alíquota. Vamos ver, esse ano não consegui, mas vamos ver para o ano que vem. Que então significa o seguinte: é a mesma coisa que quem é rico, né, tem milhões, paga lá a taxa no máximo, e a gente que é mais pobre, né, ou seja, a gente acaba se sufocando mais para sustentar o governo do que quem ganha muito mais. Então, o que tem que acontecer é realmente. Ah, tá, teve a situação. Por que é o racismo? O racismo ele é estrutural. Né? Que racismo é esse? O racismo, eles são mecanismos, vários mecanismos, né, que se juntam, que se modelam para nos manter, e aí nos manter numa situação de cidadãos e cidadãs de segunda classe. Então, a gente vai ter, por exemplo, né, eu, você, né, a gente que está aqui, né, a gente ainda consegue comer minimamente, conseguiu comer na pandemia. Mas aí eu fico parando para pensar, para fazer um barulhinho aí que o pessoal está saindo de reunião, tá? Só um minutinho.
meio aberto, desculpa. Adriana, não tem problema. Depois a gente pode editar e cortar essa parte. Fica tranquilo. Então, na pandemia, eu refleti muito. Como nós ficamos... primeiro, ficamos um tempo assim, meio parado, que eu ficava assim, gente, está todo mundo tentando entender, porque a gente estava tentando entender o que estava acontecendo, né? E depois começamos a tentar resolver os problemas. Você imagina, nós ficamos aqui quase 500 anos sendo explorados nessa terra. Aqui na diáspora, na América. E aí vamos falar aqui de Brasil. Nós tivemos que correr atrás de uma cesta básica para comer. Correr atrás de cesta básica para ajudar a alimentar pessoas. O Brasil, ele mandou ficar dentro de casa como medida de segurança, não só ele, como a Organização Mundial de Saúde. Mas o Brasil entrou na casa de pessoas e matou, porque achava que a pessoa não tinha condições de ter aquela casa, que foi o caso do jovem, do João Pedro, de 14 anos aqui no Rio de Janeiro. E ele estava dentro de casa na pandemia, que foi mandado ficar dentro de casa. Mas o racismo não viu, o olho do agente do Estado, que matou, porque ele foi assassinado pela polícia, não conseguiu admitir que aquela casa era boa demais para um garoto de 14 anos. Então, aquela casa era, na visão racista, era de um traficante. E ele foi assassinado por isso. Dentro da pandemia, com restrição, nós tivemos o menino Miguel, que morreu porque a racista da patroa da mãe dele deixou o menino pegar o elevador sozinho, um menino de 5 anos. Dentro da pandemia, a Organização Mundial de Saúde, assim como todos os mecanismos de saúde do Brasil, diziam que tínhamos que ter as regras de higiene, lavar as mãos, lavem as mãos, lavem as mãos, fiquem em casa, lavem as mãos. Mas dentro das comunidades aqui, muitas comunidades aqui não tinham água. Água. Então, mas aí no texto da Lélia, voltando para a Lélia, né, que ela fala isso, né, que isso é tudo normal, né, é normal, né, é normal morrer todo dia, é normal a imprensa, é um show de sangue na imprensa, é um show de sangue nessa imprensa aberta, que eu não tenho mais paciência para olhar, não tenho mais, né, porque eu não quero infartar, eu quero ver minha neta crescer. Então é normal aquele show, que é um show, os nossos corpos, a neurose que ela coloca, né? Os nossos corpos sendo expostos da forma como é exposto, a violência da forma como é exposta, né? E a imprensa racista ganhando dinheiro com a exposição, sem respeitar a privacidade, quando uma pessoa não tem nada, e não acontece nada, é tudo normal, é normal esse medo que é imposto todos os dias através dos meios de comunicações racistas, é normal. E aí, voltando, qual seria, né, esse papel? O nosso papel é esse, é atuar cotidianamente em mecanismos, né, principalmente no setor público. E aí é aquela coisa, nós do movimento social, se nós não estivermos atrelados ou por dentro de um partido, assim, combinando, a gente não consegue acessar e estar em alguns espaços de gestão.
que faz com que a gente consiga minimamente ter algum impacto direto em algumas transformações para o nosso futuro. Então, eu acho que o papel, né, do movimento negro, e aí eu não sou do meio, o papel do movimento negro é incidir diretamente em ações, dentro por forma de gestão pública, para que a gente consiga mudar essa relação de força. Muito bom, Adriana, muito bom. Vou só fazer um comentário antes do próximo entrevistador, que é o Matheus. Exato, né? No texto da Lélia aparece lá como são jovens negros, homens, principalmente, que estão sendo mortos pelo Estado brasileiro deliberadamente, né? Pela aquela ideologia do branqueamento, que é genocida com o povo brasileiro, né? Em especial com o negro brasileiro. E lembrando-se essa fala, esse processo de normalização de todo esse movimento contra o homem jovem negro, né? Também como ela fala quando ela está falando da figura da mulher preta, da mulher mestiça brasileira, né? O cotidiano dessa mulher negra brasileira é a figura da doméstica, não é a mulata que é exaltada lá no carnaval, é a mulher doméstica, a mulher que trabalha lá no dia a dia, limpando, passando roupa para as famílias mais abastadas aqui do Brasil, tá? Que não é a norma da sociedade brasileira, tá? Ter alguém trabalhando em casa, né? Conjunto da população tem que se virar. A Lélia está apontando isso. Mas tudo bem. Foi só aqui um parênteses que eu quis fazer, porque eu lembrei você falando. Matheus, faça a sua pergunta. Aí, só para botar a dinâmica também. Matheus é o penúltimo, e aí temos a Chiara, tá, Adriana? Só para você saber também, para todo mundo Marquei poder nada fazer hoje. essas perguntas. Então, tá bom. Vai lá, Matheus. Depois da resposta da Adriana, vai a Chiara. Fica a dúvida, né? Essa fala da Adriana se é só neurose, né? Não tem uma perversão aí também. Adriana, eu estou aqui fazendo uma escuta muito atenta. Você está trazendo inúmeras questões, né? O texto também traz, a cabeça está aqui fervendo, no bom sentido, né? Mas eu já estava com a pergunta engatilhada. E essa minha pergunta aqui, Adriana, eu já tenho que começar dizendo para você que eu vou, assim, induzir você a fazer um diálogo com um determinado autor, tá bom? Se você me permite, assim, né? Mas se você não quiser também, fique à vontade. Mas o Florestan Fernandes, ele dizia que a democracia no Brasil, ela pode ser medida pela questão racial, né? Que os problemas do negro e a sua inserção na sociedade capitalista é o que, digamos assim, o ponto central da coisa, né? Aí eu queria te perguntar o seguinte: você poderia dizer para a gente um pouquinho sobre como o movimento negro unificado atuou no passado, tá? E como ele atualmente atua, tá? Pensando aí que exista como uma condição essa tradição antidemocrática, que isso é um dado, né? Isso está posto, é um problema a se lidar, que o movimento tem que lidar. Bom, essa é a minha pergunta. Queria agradecer muito, assim, né? A escuta, a atenção, a troca, que é exatamente nisso, né? A troca que faz o conhecimento circular e a gente aprender e crescer. Obrigado, viu? Tá, só repete seu nome, que eu quero ver que eu não peguei. É Seu nome? Mateus. Mateus. São Mateus, nome de santo. Então, Mateus, obrigada aí por você estar me escutando. Eu que agradeço. Estou me sentindo a professora aqui. Eu confesso que eu estava bem nervosa para falar com vocês. Então, a gente está falando muito em democracia, né? Democracia ameaçada. Eu li vários
vários, como é que eu posso falar? Vários representantes se colocando por democracia. Não vou citar aqui uns nomes aqui para não dar problema. E aí eu fico perguntando assim, nós estamos no movimento social e é do movimento negro, né? Claro que a gente defendeu a democracia, estamos defendendo. Mas a democracia para a gente é uma democracia que ela não é uma democracia, né? Vamos combinar? Então, por exemplo, quando teve a República de 89, né, tem um quadro que passa, né, umas fotos, se pegar da história, tá ali, né, Campo de Santana, né, Deodoro, Marechal Deodoro tá lá, né, declarando a República e tal, papapá, né, e a população negra daqui, né, tá aí. E acho que aconteceu muito essa coisa aqui, né, nesse processo aí de golpe, do golpe para cá, né, e aí eu acho que no pedaço da pandemia para cá que deu até uma mudança um pouco da correlação de força. Mas também estava assim, né? O setor do movimento social falando, não tem democracia, né? Estamos assim, estamos assado. E a população também, assim, né? Não vai pensar, não. É mais a vanguarda do movimento social, da luta, a gente indo para cima. Conseguimos tirar um genocídio. O que eu estou querendo dizer com isso? Qual é essa democracia? Uma democracia onde mais de 56% da população é negra, e se a gente chega no parlamento, o número de representantes é ínfimo, de homens negros e de mulheres negras, mais ainda. Que democracia é essa que nós estamos, né, que a gente está aí brigando, estamos brigando porque um pouquinho dessa democracia ela existe, mas para nós, enquanto se a gente fazer o recorte interseccional da raça, né, que democracia é essa que em pleno século XXI, 2023, nós ainda estamos acessando, resgatando pessoas em regime análogo à escravidão. Nós tivemos, toda hora nós temos resgate, né, de mulheres com 20, 30 anos, 40 anos sendo mantida em regime de escravidão. Nós tivemos agora recentemente, aqui perto, né, 2 locais, aqui no Rio de Janeiro, 2 locais de trabalho análogo à escravidão, 2 fábricas de trabalho análogo à escravidão, né? Com pessoas sendo mantidas com armas, né? Bom, então que democracia é essa? Nós temos, vivemos em momentos onde nós não conseguimos circular na cidade, nem circular nos nossos territórios em segurança. Nós não conseguimos viver num estado de paz, de tranquilidade, né? Nós estamos que conviver, por exemplo, sábado, eu estava lá no Parque Madureira. Estava no Parque Madureira na parte da manhã, uma atividade, e a gente escutando os tiros no Cajueiro, que é perto. Não sei se vocês têm essa noção aqui no Rio. Né? Que é perto de Madureira, escutando. Isso 11 horas da manhã.
nós vivemos numa conjuntura que o direito de ir é negado, vivemos numa conjuntura onde o acesso à saúde ele é praticamente zero, né? Você tem um parente passando mal, leva para o hospital, muito, muito difícil. O atendimento vai ser como deveria ser realmente. Isso eu estou falando de direitos básicos, né? Direitos básicos garantidos na Constituição, que garante todos os direitos democráticos, né? Que é linda, né? A Constituição Federal nossa é linda no papel, mas para garantir, né? Então nós temos uma democracia que também às vezes ela anda só por dos ventos. Por exemplo, com todos os respeitos, né? Não estou como é que eu posso falar, né? Que a gente não sabe quem vai ver isso. Eu não estou criticando, eu estou fazendo uma observação, tá? Mas, por exemplo, o nosso ministro do STF teve um momento que ele tendeu para um lado na democracia, um lado que ajudou no golpe. Mas aí eu acho que, de repente, a relação de poder estabelecida para o lado de lá, porque a gente não segue, a gente vai vendo como é que está sendo feito, voltou-se para o lado de cá. Mas teve um momento, né, e a gente só conseguiu, de fato, né, empossar o Lula porque ele segurou na mão, a mão de ferro e disse, vai sentar, vai tomar posse. Mas, anteriormente, não foi assim que aconteceu, né? No período da prisão, de todo o mecanismo do Lula. Né? Então, a gente percebe também que esse processo, esse jogo democrático, essa democracia, ela também vai se como é que fala? Ela vai se moldando também de acordo com os interesses dentro do parlamento. No parlamento, lá na estrutura maior, cá em cima, tá? Né? No Congresso. Então, essa democracia, para nós, ela é uma democracia e ela não está 100%. Digamos que ela seja uma democracia de 55%. Para ela chegar realmente, nós nos sentimos democracia, nos sentimos inseridos nessa democracia, nós realmente precisamos estar realmente, de fato, inserido na democracia. A gente precisa realmente estar, de fato, num processo de democracia que realmente permita o acesso em pé de igualdade do povo negro desse país, dos parentes, que são os indígenas. Porque fomos nós que construímos, somos descendentes de quem deu suor, sangue, corpo, todo, para fazer a riqueza do capital nessa terra chamada Brasil. Então, essa democracia ela precisa, de fato, existir. Né? E, assim, eu falo muito, né, por conta da questão da intolerância religiosa, né, para a gente a democracia ela é também ainda está deixando muito a desejar. Né? Valeu, Adriana. Muito boa os comentários, né? Você falando agora, eu lembrei muito do Florestan falando que a democracia no Brasil é uma democracia para poucos, é um circuito fechado porque não engloba todo mundo, né? Então, perfeito. Obrigado pela resposta. Outra coisa, não precisa ficar nervosa para falar com a gente está aprendendo muito com você, está sendo uma baita aula, tá? E como eu falei no começo, é importante para o projeto de extensão, para a universidade pública, né?
a gente receber os movimentos sociais, receber a sociedade civil, porque a gente aprende. A universidade pública só é pública mesmo se o povo estiver dentro dela, tá? Então, a gente está aprendendo bastante, tá bom? Kiara, sua vez de perguntar. Aí, a Kiara vai perguntar, a Adriana responde, aí eu vou encerrar a gravação, tá, Elo? Aí, mas depois de encerrar a gravação, a gente pode ficar aqui no bastidores, a Elo quer fazer uma última pergunta para você, tá, Adriana? Só que não vai dar tempo de ficar na gravação, tá, Elo? Senão vai ficar muito grande a gravação. Vai lá, Kiara, faz aí a sua pergunta. Boa noite, Adriana. Eu sou Kiara, estudante de Ciências Sociais da UFRJ. E a minha pergunta é com relação à atuação da psicanálise no... Tá aparecendo. O rosto eu não liguei a câmera. Então, como que a psicanálise ela tem relação com o debate do racismo e do sexismo hoje na sociedade brasileira? Vou falar da Lélia, tá? Porque eu não estudo isso. Ok. Prazer, Kiara. Então, eu vou falar da Lélia, né? Porque eu não estudo, né? A Lélia, tá? Aí falando dela. A Lélia, ela foi estudar, porque foi assim, eu não sei se você conhece um pouquinho da história da Lélia, tá? A Lélia, ela foi casada com um homem branco, tá? E ela sofreu muito racismo por isso, da família, né? E o marido dela acabou se suicidando. Então, ela, né, entrou em parafuso e ela foi... Aí que ela foi entrar e foi estudar todos esses caras aí da psicanálise, né? Freud, a turma toda aí da psicanálise, para tentar entender essa neurose que ela muito coloca nos textos dela. Né? Então, pensando como a Lélia escreve, né? Eu acho que ela quis entender, né, como nós, né, os descendentes escravizados, ficávamos na sociedade, né? Conseguíamos, como o racismo, né? Todos os mecanismos que a gente começou a colocar lá no início do racismo, ele foi organizado e essa massa negra de mais de 56% da população, né, se mantendo tranquila, né? Se mantendo tranquila, não se posicionando nos censos, né? Isso na década, porque ela escreveu o texto, tá, gente? Então, meu referencial é o texto, década de 80. A população não se identificando como negra, né? Então, eu acho que ela buscou a psicanálise para tentar entender como a burguesia conseguiu implantar o mito da democracia racial. Eu acho que a busca dela pela psicanálise, foi primeiro tentar resolver mais internamente o sentimento que ela estava, né, por conta do que aconteceu, né, como foi violento o racismo para ela na vida dela pessoal, e ela também tentar entender a forma, né, como o racismo ele trabalha no senso comum da massa negra desse país, e como também, né, os brancos, quando eu falo de brancos, gente, eu não estou falando de todos os brancos, eu estou falando dos brancos com dinheiro, brancos ricos, não estou falando dos brancos aliados, eu vou deixar isso demarcado, ela também gostava muito de falar isso, no texto ela fala, ela cita as mulheres brancas. Então, como essa neurose, né, que ela coloca muito no texto, ela vai toda hora fala muito dessa neurose, para tentar buscar a explicação. Né? Eu acredito que ela tenha feito um pouco isso. Não sei se eu consegui te responder. Muito obrigada. Excelente.
Excelente, obrigado, Kiara, pela pergunta, obrigado, Adriana. Eu acho que foi rapidinho, então acho que dá para a Elô fazer a pergunta dela, tá? Mas vamos tentar acabar aqui em 10 minutos, por favor, que eu tenho outro compromisso, tá, pessoal? Elô, faça a sua pergunta aí, e aí a gente, depois da fala da Adriana, a gente encerra. Adriana, eu agora talvez vou falar mais, quer dizer, também vou falar da Lélia, né? Mas vou trazer aqui o Joelzito Araújo, né? Naquele filme que ele faz, emblemático sobre a negação do Brasil, né? Que ele vai discutir ali a ausência, né? De personagens negros, né? Na dramaturgia brasileira, né? E, né, nesse momento a gente vem né, tendo uma certa mudança, né, de algumas novelas, né, com protagonismo de pessoas negras, né, ainda que assim eu não posso dizer um detalhe das novelas porque eu realmente não vejo mais novela. Mas o que eu vejo, assim, né, de coisas que eu já li é que, assim, né, existe muito essa questão, né, de você manter esse mito da democracia racial, né, então exaltar os casais, né, enfim, né, entre pessoas brancas e negras. E agora a gente tem uma novela, né, que está ligando a população negra ao agronegócio, né? Uma novela, né, das 9, enfim. E não sei mesmo, Tia Adriana, né? Eu sei que antigamente a novela das 9 era, né, o horário nobre. Hoje em dia, eu até sei que as dinâmicas são outras, que você pode ver capítulo em qualquer hora e tal. Mas eu gostaria muito, assim, eu tinha muita vontade de saber, né, como a MNU, uma instituição antiga e muito séria, né, do movimento negro, ela tem visto essa retratação, né, de pessoas negras, né, nessa emissora a emissora da TV aberta que tem bastante audiência. Eu queria se você pudesse trazer, não sei se vocês têm discutido sobre isso, se a MNU emitiu alguma opinião sobre isso, mas é uma questão que eu tinha muita vontade de saber como é que os movimentos sociais estão vendo isso. Então, Lu, primeiro, assim, tem um período, a Lélia fala no texto, né? Ela fala dessa coisa da mídia negra, né? Ela passa um pouquinho pela questão da mídia negra, né? Que ela procura, né, saber quem são essas pessoas, quem são essas mulheres, aí ela deixa lá que são só como empregadas domésticas, e era assim, mas eu tenho avançado um pouquinho, eu também não vejo mais novela, eu só vejo canal fechado agora. Entendeu? Vejo canal fechado, noticiário, mas noticiário que realmente interessa, não noticiário de sangue. Senão, não dá, amiga. Senão a gente não aguenta, sabe? Vai ser muito grande, a dinâmica da vida. É por isso que as pessoas, a gente está perdendo um monte de gente, 50 anos, 42 anos, está infartando. Não dá. É uma questão até de saúde mental mesmo. Bom, aqui no Rio, a gente não tem feito muita discussão, não sei se é a nível nacional, né? Nós tivemos um congresso o ano passado, mas não teve essas grandes discussões. Mas uma coisa que a gente conversou muito, assim, tem o Zap Nacional, na entidade, foi no período do Big Brother, né? Do Big Brother, que eu também não vejo, não vejo. Mas quando está muito assim, tem uma situação muito focada, todo mundo comentando, aí eu entro nas redes sociais para ver, né? Então, você está falando da dramaturgia, mas eu acho que a gente pode falar como um todo, né?
da exposição dos nossos corpos, porque não é uma novela, mas não deixa de ser um produto, né? Um produto onde nossa imagem está sendo vendida, nossa relação. Então, por exemplo, esse programa ele é um programa que em vários momentos virou lembra dos gladiadores, do filme Gladiador, né? Do gladiador, né? Que aí eles iam lá, o Império Romano ia lá, vai, é a sua vez, vai, é a sua vez, né? Então, quanto mais estilhaçado, né, o lutador deixava, era, né, as pessoas iam ao delírio, né? Então, indo pela questão do texto, né, do texto da Lélia, da questão da neurose, eu fico pensando assim, como claro que muitos vão ali para tentar assim, olha, gente, quem vê, se algum deles vem, eu não estou fazendo nenhuma crítica a nenhum de vocês, pelo amor de Deus, não estou fazendo crítica. Eu só estou querendo dizer o seguinte, eu fico, por exemplo, vendo, eu tenho uma sobrinha neta de 7 anos, tá? Porque assim, vejo, mas não acompanho o dia a dia, né? Mas se tivesse do meu lado, eu não ia deixar ver. Aí eu fico vendo uma criança em formação nos lares, vendo algumas situações das posturas humanas, das relações humanas que acontece, que eu não vou aqui nem enumerar, que acontece não é só nesse programa não, tem os outros também, esses reality show da vida, né? E como é prejudicial uma formação de pessoas que estão aí construindo a sua relação comum, de valores, tá? E valores assim de relações, porque, por exemplo, a gente está vivendo em um momento, uma conjuntura, que as pessoas estão muito endurecidas, completamente endurecidas. As pessoas não estão se sensibilizando, não estão tendo empatia com o outro, com a outra. E muito desse embrutecimento tem a ver com essa neurose do racismo, que a Lélia aponta aqui, que ela está se dando de outras formas, para naturalizar a nossa, que ela chama de subjugação, né? Tem um momento aqui que ela fala em subjugação do ser, de nós, né? Enquanto humano. Então, quando você coloca negros contra negros para se relacionar de formas tão hostis, né? Para passa uma imagem para cá, tipo assim, ó, nem eles. Você está entendendo? Então, se eles podem fazer uns para os outros, por que eu não posso fazer aqui no dia a dia? Você está entendendo? Então, eu fico assim, eu fico vidrada assim, quando eu parei essa semana de novo para ler o texto, que eu ia falar com vocês e tal. Assim, gente, se a Lélia tivesse, na época da Lélia tivesse Big Brother, acho que o divã dela, ela acho que ela ia se inscrever. Eu acho que ela seria capaz de se inscrever, entendeu? Né? E aí, quando chega, né, teve um momento, né, que eu estou falando dele porque é o meu parente de santo. Aí, por exemplo, quando tem o Rodrigo, né, que vai, que fala, e que tem uma fala mais construtiva, faz umas intervenções, não é aquela disputa do que eu sou, do que você, né, eu sou melhor do que você, como teve de uma certa pessoa, né?
que ela simplesmente, eu fiquei assim, gente, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo de uma mulher negra isso, né? Então, assim, comportamentos e atitudes piores, entendeu? De que determinados muitos brancos na relação social, entendeu? Então, essa neurose que a Lélia aponta aqui, montada, que ela, né, que ela revisita aqui, que ela fala, a gente trazendo para os dias de hoje, né? Então, quem vai para esse reality show, pensa bem o que quer. Por exemplo, eu não me permito estar no espaço daquele. Não permito. É muito violento, sabe? É um espaço violento. É um espaço violento que naturaliza a violência. Porque a natureza, a violência, ela não é só a agressiva quando você parte uma agressão física, mas as relações que eu consigo ver por ali, em muitos e muitos dos casos, e principalmente como está entre nós, ali naquele espaço. Então, isso precisa ser avaliado. Vamos, de repente, aí aproveitar se alguém vê alguém que coordene, que tem acesso, que tem interferência, botar algumas coisas mais do ponto de vista que seja mais positivo, entendeu? Olha, vamos fazer as disputas são disputas de compra, já reparou? Dentro do consumo. Eu sei porque tem como é que fala? Tem os anunciantes, né? Que cada um tem que vender seus produtos, mas vamos botar coisas, né, dinâmicas ali que sejam de formas positivas, que sejam dinâmicas que tragam algum conhecimento, sabe? Que faça quem está assistindo fazer uma reflexão, né? Então, assim, mas aí, assim, é a disputa porque quem tem isso mais, quem tem isso menos, sabe? Do corpo, do endeusamento do corpo, sabe? Do que eu posso, do que eu não posso, sabe? É uma pobreza de diálogo da relação que, assim, só serve para, como é que fala? Empobrecer mesmo, né? Subestimar a nossa capacidade de reflexão, né? Para quem tá assistindo. Então, assim, para mim, não serve. Então, e para voltar aqui na questão que eu já vi que já está concluindo, da questão das novelas, né, aumentou, sim, o número de... Nós temos um número considerável de coisas. Eu também não vejo novela, mas eu leio, né, eu vejo na internet, né, a participação, convivo com alguns artistas, mas ainda é pouco, né? É pouco, né? E uma outra coisa, aproveitar que a gente está falando, não sei para quem que vai acessar isso, né? É o investimento, né? O investimento na formação, na dramaturgia, o investimento na cultura é muito pouco, né? Eu lido com uma galera da cultura, por exemplo, sábado mesmo, né? Eu participo de um grupo de dança quando eu posso, eu gosto de dançar, eu gosto de cantar. Eu participo de um grupo de dança e que aí foi feita uma gravação, né? O professor fez uma gravação e aí olha, o computador, o notebook dele deu pane. O notebook é caro, para quem às vezes não está com o projeto é caro, é tudo caro. Aí ele, poxa, Adriana, não tem, o notebook tem problema, não sei o que, ninguém tinha pendrive, não sei o que. Eu falei assim, aí eu falei nada. Quem quer, de quanto que precisa para botar de quanto é esse pendrive, qual a capacidade desse pendrive? Aí fui eu lá não falei nada. Acabou, fui lá no negócio do shopping lá, comprei o pendrive, toma aí, professor, manda o cara descarregar aí, pronto. Aí ele falou assim, porra, depois quando você entra alguma coisa, tá entendendo? Então, assim, um cara que tá há mais de 30 anos fazendo cultura, e ele relaciona, né, lá de dentro da Baixada, ali, mas sem estímulo. Ele fica correndo atrás
Entendeu? Então, assim, o nosso povo faz cultura. Faz cultura bem. Mas quase não tem investimento. Então, por exemplo, agora mesmo, sexta-feira, né, eu moro em Alto Iguaçu. Aí fiquei sabendo, 247 milhões vai ser destinado para o Rio de Janeiro, na área de cultura da lei, acho que da lei não, é Rouanet, ou Gustavo, sei lá. Uma dessas duas leis aí. 247 milhões. Uma única favela no Rio de Janeiro vai receber 10 milhões. Está escrito, tá? Eu estou falando, gente, que está escrito. 10 milhões. Sabe quando vai receber a minha cidade? 5. A cidade do Rio de Janeiro vai receber 247 milhões para ser investido em cultura. Uma única favela do Rio de Janeiro vai receber 10 milhões. E a minha cidade vai receber 5 milhões. Certo? E nós não temos preparo para acessar esses recursos, não sabemos como acessar esses recursos. Mas está começando a modificar, nós estamos ficando espertos, aprendendo. Entendeu? Isso aí. Aí, para fechar, já está fechando? Pode encerrar. Eu Então faço vou a puxar última assim fala. um pouquinho, assim, porque eu sou de uma religião que a gente canta, que a gente dança. Então vou puxar assim. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negra é a raiz da liberdade, um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negra é a raiz da liberdade, um sorriso negro. Gente, beijão, um abraço grande, muito prazer estar aqui. Quando precisar, estou à disposição. Eu tenho um programa na internet também, toda quarta-feira, está aberto. É um programa que é para o povo negro falar o que está fazendo da vida. Então, estou escrevendo sobre isso, quero falar sobre isso, pode. Pode. Eu danço, quero fazer isso, quero fazer denúncia, pode. Então, assim, é só entrar em contato, entendeu? O programa está aberto, é toda quarta-feira no canal Eras e Pagus, sou eu e o Marcelo Dias e a Maria Luísa que apresentamos. A outra coisa, vai ter a Marcha de Mulheres Negras, a 9ª Marcha de Mulheres Negras, já estamos em processo de organização. A próxima reunião vai ser no Centro Cultural de Piabetá, dia 10 de junho. Então, conta aí com a mobilização aí dos estudantes para nós irmos para essa marcha. A outra coisa, Caminhada da Intolerância Religiosa, de 17 de setembro. Parada Gay, dia 24 de setembro. Aproveitando que vai ficar gravado, tem as coisas aí, né, acontecendo. Então é isso, gente. Estamos juntas. Ou a gente está junta ou a gente sucumbe. Muito obrigado, Adriana. Foi muito incrível o papo, gostamos bastante, tá? E com essa palhinha final aí, não tem como não parabenizar. Obrigadão, foi bom demais. Eu acho que nessa última pergunta de Eloa, deu para debater, deu para resgatar a pergunta da Chiara, né? Da questão da psicanálise, como é que ela trata da questão. Aí você falou da brutalização da sociedade brasileira, das nossas relações sociais, acho que é por aí mesmo, o caminho da resposta, né? Foi bem bacana esse seu resgate. E, assim, pensar nessa semana, né, que a gente, pensando a brutalização do corpo negro e como o negro é visto na sociedade, não só na brasileira, né? A gente viu domingo o caso do Vinícius Júnior, que está ganhando a mídia, essa semana, né, aquilo foi muito absurdo. E não foi só um caso isolado, foi um caso reiterado. Penduraram um boneco com a camisa dele, enforcaram um boneco, né? Então, a sociedade está neurótica, a sociedade está brutal com a população negra, e a gente tem que discutir isso. E discutir isso com o movimento negro unificado é bom demais. Discutir com a Adriana foi bem bacana, tá? Então, pessoal, um abraço, vou parar a gravação aqui, e aí a gente segue nas próximas conversas, tá bom? Deixa eu encerrar aqui o Depois a debate. gente tem pessoas para falar, tá? Se vocês quiserem. Tá bom.